Virem desenhos. Olá, gente. Meu nome é Mariana. Tenho 26 anos e nasci no dia 1º de fevereiro de 1987, em um lugarzinho muito pequenininho no interior do Piauí chamado Chagolândia. Meu pai é de Chagolândia mesmo. Já minha mãe é de Parasitolândia, uma cidade próxima. Foi durante as festas juninas, no dia de Santo Antônio, que eles se conheceram. Se casaram um ano depois e ficaram morando em Chagolândia. Eles não tinham condições de comprar uma casa mais confortável, com alvenaria, paredes rebocadas. Isso porque ambos trabalhavam como lavradores na roça de um fazendeiro da região e não ganhavam o suficiente. Foi aí que meu pai construiu uma casinha humilde, feita de pau a pique, onde moramos até os meus 15 anos de idade. Segundo minha mãe, sempre fui uma criança saudável, sapeca e travessa. Adorava brincar com o Sansão, meu coelhinho de estimação, e também de boneca com as minhas amigas. Até que um certo dia, enquanto dormíamos, senti uma picada no rosto e em seguida comecei a coçar. Para mim, não era nada estranho e nem ameaçador, já que onde morávamos tinha muitas árvores e um rio próximo, o que favorecia o aparecimento de mosquitos. Passaram-se meses e comecei a sentir febre, mal-estar, falta de apetite. Mas isso logo passou. Eu nem cheguei a ir ao médico. Minha mãe resolveu me dar alguns chás. Ora, alguns chás, muitos chás. Mas o que importa é que eu melhorei. E minha vida continuou normal. Brincava como todas as crianças e não tive o que reclamar da minha infância. Os anos se passaram e meu pai conseguiu um emprego em uma fábrica na cidade. Por isso, eles resolveram que mudaríamos para lá. Minha mãe logo começou a trabalhar na fábrica também. Conseguimos juntar dinheiro e finalmente conseguimos comprar uma casa melhor. A partir desse momento, nossa vida começava a mudar. Meus pais também tiveram condições de me colocar em uma escola privada e sempre fui uma aluna muito dedicada aos meus estudos. Concluí o ensino médio e consegui uma vaga na universidade da cidade para o curso de Direito. Como a cidade não era muito grande, a universidade ficava perto da minha casa e por isso ia a pé todos os dias. Só que um certo dia, nesse mesmo caminho de casa até a universidade, comecei a tossir muito e senti muitas palpitações. Situação essa que passou a ser frequente na minha vida, me incomodando bastante. Um dia, cheguei na universidade passando muito mal. Desmaiei e então me levaram para um pronto-socorro e chamaram os meus pais. Fui atendida e comecei a falar o que havia sentido ao meu médico. Ele fez algumas perguntas, inclusive se já havia sentido algo do tipo antes, e respondi que não. Ele solicitou vários exames de rotina, fezes, urina e sangue. Voltei para casa ainda sem resposta ao que estava sentindo. Fiquei muito preocupada sem saber se eu realmente tinha ou não uma doença e qual seria o seu grau. Fui encaminhada ao cardiologista e fiz outros exames, como o eletrocardiograma, o raio-x de tórax. Nesse raio-x de tórax, segundo o médico, apresentava uma cardiomegalia, que é igual ao aumento do tamanho do coração. Daí, o médico começou a fazer perguntas sobre as minhas condições de moradia e de alimentação,
e se há alguns anos eu havia sentido algo que passou despercebido. Solicitou um teste imunológico para Chagas. Saí dali muito triste, chorei muito e os meus pais também ficaram preocupados. No dia seguinte, me dirigi a um laboratório de imunologia para fazer o tal teste que foi solicitado pelo meu médico. 2 dias depois, quando recebi o resultado, fui logo ao consultório mostrar para o médico. O teste comprovou que eu realmente estava infectada pelo Trypanosoma cruzi, mas o médico não me deixou sair dali apenas com as poucas informações que até então eu tinha sobre a doença. Ele começou falando que em 1909, Carlos Chagas, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, descobriu uma doença infecciosa que acometia os operários do interior de Minas Gerais. Esta, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é conhecida como doença de Chagas, em homenagem a quem a descreveu pela primeira vez. O mal de Chagas, como também é chamado, é transmitido principalmente por um inseto da subfamília Triatominae, conhecido popularmente como barbeiro. Este animal de hábito noturno se alimenta exclusivamente do sangue de animais vertebrados. Vive em frestas de casas de pau a pique, camas, colchões, depósitos, ninhos de aves, troncos de árvores, dentre outros locais. Ao final do seu alcoólico, este inseto passa a carregar consigo o protozoário. Ao se alimentar novamente, desta vez de uma pessoa saudável, geralmente na região do rosto, ele pode transmitir a ela o parasita. Esse processo se dá em razão do hábito que este tem de defecar após sua refeição. Como geralmente as pessoas coçam depois de picadas, os parasitas presentes nas fezes penetram pela pele, vivem inicialmente no sangue e depois nas fibras musculares, principalmente na região do coração, intestino e esôfago. O médico me acalmou dizendo que, apesar de não existir cura na fase crônica, que é o meu caso, a terapêutica existente se direciona para o controle de sintomas, que a cura só é possível na fase aguda da doença. Conversamos bastante e voltei para casa um pouco mais calma. Comecei a utilizar os remédios e continuei minha vida normalmente. Hoje, já tenho 26 anos, concluí meu curso de Direito e também trabalho. Procuro fazer as coisas como sempre fiz, com um pouco mais de cautela, principalmente em relação às atividades que requerem um pouco mais de esforço físico. Obrigada a todos que se dispuseram a ouvir e ver a minha vida em desenho.